Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Compartilhando. Eu sou Evelyn Fischer e hoje vamos falar um pouquinho sobre as minhas leituras feitas no dispositivo digital no Kindle da Amazon. Vem conferir! Então, como eu estava dizendo, este ano eu fiz 11 leituras de livros de janeiro até junho no meu dispositivo Kindle, né? Eu trouxe aqui para vocês verem, ele tá com essa capinha bonita aí de Van Gogh, né? Mas abrindo aqui ele já fica automaticamente pronto para sua leitura e eu acho mais confortável, né? Com a capinha me sinto mais segura para evitar alguma queda. Então eu gosto bastante desse dispositivo e se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre quais os benefícios, o porquê que vale a pena ter um dispositivo Kindle ou não, deixa aí nos comentários e a gente faz um vídeo sobre o assunto, tá? Eu tenho por hábito ler sempre pelo menos um livro físico e um livro pelo Kindle durante a noite, geralmente. Antes de dormir eu prefiro utilizar o dispositivo, principalmente quando ele tem essa tela preta. Por quê? Ele não irrita os olhos, né? Ele não tem aquela agressão às nossas pupilas por questão da luminosidade e eu ainda uso esse dispositivo que o fundo fica preto, eu acho muito mais confortável para nossa leitura, para nossa visão. Este aqui é a minha leitura atual para o mês de julho, o livro Urso e o Rouxinol, mas sem spoilers, depois eu conto mais para vocês. Bom, eu vou trazer então para vocês os livros que eu li utilizando o Kindle mês a mês. Me acompanha nessa jornada? Vamos lá! No mês de janeiro, eu li o Suvi, escrito pela atriz e diretora de Hollywood Lupita Nyong'o. A história de Suvi possui várias ilustrações e ela é muito linda e é uma história muito delicada e a forma que ela é contada. Eu vou ler aqui duas frases rapidinhas para dar a tônica e a delícia que é ler essa história com vocês. Suvi nasceu com a pele da cor da meia-noite. Ela não se parecia com ninguém da família, nem um pouquinho, nadinha de nada. A mamãe tinha a cor da aurora, o papai tinha a cor do crepúsculo e Mitch, sua irmã, tinha a pele da cor do meio-dia. Poucos colegas da escola se pareciam com Suvi. E a história possui várias ilustrações, vou mostrar aqui uma para vocês. Ela vai tratar desse desejo da Suvi de possuir uma cor diferente e não a cor da meia-noite. Gente, é uma história muito gostosa de ler, rapidinha e que dá aquele calorzinho no coração. Então eu super recomendo para vocês e esta foi a minha leitura realizada no Kindle no mês de janeiro. Vamos agora para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu realizei duas leituras no Kindle, que foram A Arte de Viver, do filósofo Epicteto, e Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas. O livro A Arte de Viver, de Epicteto, foi escrito há muito tempo atrás, e ele foi assim muito interessante, porque alguns dos conselhos escritos por Epicteto se aplicam totalmente para os nossos dias de hoje. Então eu vou deixar aqui uma ou duas frases que eu grifei no livro que eu achei muito interessantes e recomendo. São pensamentos do filósofo Epicteto sobre o seu ambiente, as situações que ele vivia naquela época e muitos desses pensamentos se aplicam e são bastante reais em nosso dia de hoje. A segunda leitura do mês de fevereiro foi A Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas. Eu confesso que não havia lido nada da leitura ainda e foi muito gratificante me deparar com essa história. Na sequência eu já fiz a leitura também dos demais livros e agora estou na espera do novo volume anunciado que só sai em janeiro de 2021.
A Corte de Espinhos e Rosas vai nos contar a história de Fairy, uma menina impetuosa e muito corajosa que vive num povoado próximo a uma grande muralha que a divide com outro território de seres mágicos e com poderes especiais. Trata-se de uma fantasia muito bem escrita e muito famosa por Sarah J. Maas, e nós vamos então acompanhar a jornada de amadurecimento de Fairy, de sair do estado de adolescente e uma jovem adulta para uma vida muito madura. Ela amadurece e muda muito durante a sua jornada nos livros das cortes. Já fiz a leitura dos 4 livros, existem 3 da história e um spin-off, acho que é a Corte de Gelos e Estrelas. E foi muito gostoso, foi um livro também que eu fiz uma leitura muito rápida, porque ele tem muita ação, muita aventura, e você se envolve com aquele mundo de uma tal maneira que você passa a viver o dia a dia deles. Então é muito gostoso acompanhar os acontecimentos desta jornada. E estas foram as leituras de fevereiro. No mês de março, eu não fiz nenhuma leitura através do Kindle, então vamos direto para o mês de abril, que está recheado. No mês de abril, tivemos 5 leituras realizadas pelo Kindle. Vamos ver todas elas? O primeiro foi Lendo de Cabeça para Baixo, da Jo Plate, que conta a história de Rosalind Shaw, uma mulher que foi abandonada no altar no dia do seu casamento e resolve se mudar para a cidadezinha de St. Albans para trabalhar numa livraria. Lá ela conhece novos amigos e uma jornada de autoconhecimento se inicia, até para compreender o que aconteceu com ela e o que pode vir a conhecer no futuro. Foi uma leitura leve, muito gostosa, do tipo daquelas que nos tiram de uma ressaca literária. Fica a dica para vocês. A próxima leitura foi a biografia da Cyndi Lauper, Minha História. Foi uma biografia muito bacana e gostosa de se ler, porque ela conta desde a sua adolescência, os primeiros passos na música, as suas dificuldades. Foi um relato bastante sincero de que a fama ela não vem de uma maneira tão fácil, e quando ela acontece também é preciso cuidar para se administrar no topo. Ela hoje está na casa dos 60 e poucos anos e continua recantando seus sucessos. Fez parte da minha juventude, por isso eu tive muito prazer em ler e conhecer um pouco mais da sua história. A próxima leitura é O Segredo da Livraria de Paris, um livro que foi muito gostoso de se ler e quase como se eu tivesse sentada realmente ao lado da protagonista no trem. É assim que começa a sua história. Valerie já é uma senhora idosa e está subindo para uma viagem de trem até Paris para encontrar a sua família. Logo, senta-se ao lado uma jovem, toda despojada, e as duas começam a conversar. E então Valerie começa a contar a sua história. Tudo o que aconteceu na vida dela. Ela teve uma jornada alguns anos atrás onde ela foi em busca de sua família. Sim, ela foi separada de sua família no meio da Segunda Guerra Mundial e a sua família nunca mais lhe deu notícias. Quando ela descobriu um rastro de que havia possibilidade de algum deles estivessem vivos, ela compra essa passagem para Paris e embarca nessa jornada. E durante a viagem, ela conta toda a sua história para sua companheira de viagem, e este é um convite, porque a impressão que você sai ao final do livro é que era você quem estava sentado ao lado dela no trem, enquanto ela contava toda a sua jornada. É um livro muito gostoso de se ler e foi escrito pela Lily Graham, publicado pela editora Gutenberg. Recomendo muito essa leitura. A próxima leitura foi uma história ilustrada chamada Amoras, que foi contada pelo Emicida. Essa história traz a real importância de nos autoconhecermos. É um
também um livro ilustrado, bastante curtinho. Eu recomendo muito a leitura de vocês para também prestigiar os nossos artistas nacionais. E por último, mas não menos importante, no mês de abril eu me encontrei com Carlos Ruiz Zafón no seu grande livro A Sombra do Vento. Que livro devastador e arrebatador ao mesmo tempo. Confesso que Zafón roubou o meu coração. E após a leitura do primeiro livro, eu já engatilhei a leitura do segundo, do terceiro, e eu pude finalizar a leitura dos 8 livros, e há 2 ou 3 semanas atrás nós soubemos de seu falecimento. Eu estava naquela esperança grandiosa de que logo teríamos talvez uma nova obra dele para ler, mas infelizmente ele perdeu a luta para um câncer. E isso abrilhanta ainda mais a genialidade da sua escrita. A Sombra do Vento é o primeiro livro da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. E o brilhantismo de Zafón em reunir em um mesmo livro suspense, uma pitada de terror, romance, mistério, relacionamentos e diversas tramas sem perder a mão. E até o último livro, essas histórias se entrelaçam e se resolvem sem deixar nenhuma ponta solta. Então, se você ainda não viveu essa experiência de ler Zafón, fica aqui o meu convite para que você conheça o mundo que ele criou e os seus personagens fantásticos. Eu sou suspeita porque realmente eu me tornei uma grande fã desse escritor. E ele é o segundo autor espanhol mais lido no mundo. Ele fica atrás somente de Miguel de Cervantes. E assim finalizamos as nossas leituras do mês de abril. Vamos então para o mês de maio. Em maio eu realizei somente uma leitura no Kindle, porque eu estava, como eu mencionei antes, lendo todos os livros de Zafón. E quando eu terminei a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos e iniciei Marina e depois também a trilogia do Príncipe da Névoa, né? Que são livros independentes, mas fazem parte de uma trilogia, eu consegui comprá-los todos físicos, menos o do Palácio da Meia-Noite, que então foi a leitura de maio. Em O Palácio da Meia-Noite, nós vamos conhecer a história de Ian, um garoto que não sabe sua origem, pois mora desde bebê num orfanato, no início do século XX em Calcutá. Ele e alguns de seus amigos mais chegados do orfanato montam um clubinho chamado Show Bar. E nesse clubinho fazem as maiores peripécias e eles visitam então nas madrugadas um palácio abandonado que denominam então como o Palácio da Meia-Noite. É uma história bastante intrigante, mas muito gostosa de se acompanhar. Eu acho que é uma leitura excelente também, fica a dica para você. E esta foi a única leitura, então, do mês de maio no Kindle. Vamos conferir agora o mês de junho. No mês de junho, foram apenas 2 leituras pelo Kindle, uma delas sendo 99 Dias, um romance complicado de verão, escrito por Kate Coturno. E essa história não me agradou tanto, até porque é uma história bastante adolescente, se passa com jovens aí de 16, 18 anos de idade, e a história começa quando Molly retorna para sua cidade após um período fora, porque a sua mãe escritora utilizou de uma história de sua vida acontecida como base num de seus livros de ficção, e isso trouxe muitos transtornos para essa adolescente. Forma-se um triângulo amoroso entre Molly e outros personagens do livro, e você vai acompanhar os 99 dias na vida de Molly enquanto ela não vai para a universidade ou toma uma decisão sobre qual será o seu futuro. Se você gosta de livros com uma pegada mais jovem, young adult ou bem adolescente, este livro é recomendado para você. A história é gostosa, bem fluida de se ler. Realmente me agradou muito o final, porque já não é um tipo de leitura que eu busco mais. A segunda leitura, feita no mês de junho, foi uma HQ de Sarah Andersen chamado A Louca dos Gatos.
como vocês já sabem, devem ter me acompanhado no canal, eu sou uma gatófila, eu tenho 5 gatos em casa, amo de paixão os felinos, então o título, claro, me agradou bastante e ela traz diversas situações muito divertidas do nosso dia a dia em formato de tiras e numa linguagem de quadrinhos que foi bastante agradável e rapidinha de ler. Bom, pessoal, estas foram minhas leituras feitas no Kindle no primeiro semestre. Se você quer saber mais sobre este dispositivo, como ele funciona, outras vantagens, eu acho que ele é um dispositivo muito útil se você realmente gosta de ler, tem um problema de espaço para guardar os livros e gosta de ter algo fácil para leitura sempre à mão. Você pode também fazer a assinatura do Kindle Unlimited e ter acesso a uma biblioteca enorme de livros pela Amazon. E se você não conhece este serviço, é bom lhe dar uma informação importante. Você pode fazer a assinatura do Kindle Unlimited sem ter um aparelho Kindle. Você pode baixar no seu celular, na loja de produtos ou serviços do seu celular, o ícone do Kindle, onde você pode fazer a assinatura do Kindle Unlimited, pagando uma assinatura mensal. O valor de uma assinatura normal é R$19,90, mas compensa muito. Você pode emprestar até 10 livros, depois você devolve esse livro para a biblioteca, digitalmente falando, e você pode ler o quanto você quiser, não há limite de leituras durante o mês. Eu particularmente acho um recurso muito bacana e eu posso ler tanto no meu Kindle quanto no meu celular ou até no computador. E é importante frisar que para fazer uma assinatura do Kindle Unlimited, você não precisa ter o dispositivo Kindle. Você pode ler somente pelo celular ou pelo seu computador. Então fica a dica para vocês. E eu gostaria também de fazer um convite especial para que vocês venham conhecer o canal da minha amiga, a Bookaholic Vivi. Eu vou deixar o canal dela nos cards e farei uma recomendação de um dos vídeos dela ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado de descobrir um pouco mais sobre o dispositivo Kindle e como funciona a sua assinatura e das leituras que eu fiz utilizando durante o primeiro semestre deste ano. Espero fazer um novo vídeo no segundo semestre. E antes de você ir embora, se você gosta de acompanhar as nossas resenhas, as nossas dicas, não vai embora não. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo assim que ele sair e segue com a gente nessa jornada. E não se esquece de deixar o seu comentário se você quer saber mais informações sobre o Kindle ou tem dicas de resenhas ou gostaria de ver algo diferente no nosso canal. Te aguardamos! Uma ótima semana para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!